Olá, queridos, que alegria estar com você mais um dia para nós abrirmos a palavra de Deus e vermos a riqueza do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa ênfase aqui tem sido do Evangelho e não da religião. O Evangelho é o que Deus faz. A religião é o que o homem faz. São duas coisas diferentes. O homem tentando se religar com Deus e Deus buscando homens, são dois modelos diferentes. E nós nos sentimos muito à vontade de convidar você a ser um parceiro nosso. Porque nós não estamos preocupados em fazer proselitismo, nem buscar ninguém de outro lugar, mas em anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode ver aí os links e os endereços que podem ser postados e nós pedimos muito a sua ajuda para a divulgação, a colaboração desse programa e também a sua oração. Que o Senhor nos dê graça a sermos testemunhas do Evangelho da graça de Deus para esse tempo. Nós vamos ter uma paradinha aqui e logo estamos voltando. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Na nossa caminhada na carta de Paulo aos Efésios, neste programa, a gente tem andado aqui procurando rever alguns pontos do passado, da carta e outros do processo, porque esta carta se fundamenta de uma pregação positiva do Evangelho. E hoje nós chegamos aqui no capítulo 5, no verso 22, quando o apóstolo Paulo vai tratar do lar cristão, da relação entre marido e mulher, e isto como uma figura da igreja. Nós vamos para um outro programa tratar especificamente da questão relacional com a família em si, porque hoje eu gostaria que nós abordássemos alguns símbolos da igreja, mas nós queremos ler com você esse texto das Escrituras, quando o apóstolo Paulo fala que as mulheres, no versículo 22 do capítulo 5, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Preste bem atenção que essa palavra submissa não significa que a mulher tem que ser uma espécie de capacho. É uma relação de uma missão onde alguém tem uma missão de suporte maior e o outro de companheiro, de colaborador. Mas isso nós vamos falar num outro programa. E aqui no verso 23 ele diz, porque o marido é o cabeça ou aquele que suporta da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é de uma relação semelhante, que o marido
e a mulher estão num envolvimento semelhante ao de Cristo e a igreja. Há uma correlação. A minha cabeça e o meu corpo não são duas partes estanques, mas sim dois pontos de ligação. A cabeça não é, porque ela está acima, ela não é superior. Ela está num comando, mas ela não é melhor. E aqui, uma relação entre Cristo e a igreja está mostrando este casamento. Depois ele vai dizendo no versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos maridos, estejam numa relação de interligação com os maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, versículo 26, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, versículo 28, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eu queria tratar aqui essa relação entre Cristo e a igreja, esses símbolos que a Bíblia fala de uma parceria, de uma interação. Cristo é visto com a igreja como uma pérola. A igreja é mais preciosa do que a mais bela pérola. Aqui em Mateus capítulo 13, versos 46, e diz, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Jesus deu a sua vida pela igreja, por aqueles que participam da igreja, por aqueles que são membros do seu corpo, tendo achado uma pérola de grande valor. A pérola é uma realidade formada na ostra, na sua dor. Uma pedrinha, um grão de areia, alguma coisa que entra na ostra e ela começa a produzir o nácar, uma substância que vai envolvendo, e a gente sabe que há pérolas muito preciosas, pérolas de grande valor. E diz aqui a palavra de Deus que o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Acredito que o Senhor Jesus Cristo, dando a sua vida lá na cruz, para salvar um povo que se chama seu povo, a sua igreja, ele mostra e prova o seu amor para com este povo. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Atos, capítulo 20,
versículo 28. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deu a sua vida por alguém que forma uma comunidade, estes vários alguém que foram alcançados pela graça, formando uma pérola, uma preciosidade de grande valor. Outra figura que a Bíblia usa para Cristo e a igreja é a ideia de família. A igreja proporciona mais abrigo do que a família mais acolhedora. Nós temos um texto na palavra de Deus em Atos, capítulo 2, os versos 44 a 47. Todos os que crerem estavam juntos, verso 44, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que coisa extraordinária! É uma igreja em que Cristo dá a sua vida e que ela compreende que foi resgatada de uma maneira fútil de viver. Foi pago um precioso preço, não um preço de ouro ou prata, mas do sangue do Cordeiro, para que nós pudéssemos viver na interação, no relacionamento, numa intimidade familiar. A igreja é comparada aqui com uma família, em que ela pode conviver com uma aceitação superior a muitas famílias que nós conhecemos, em que as pessoas vivem conflituosamente, sem acolhimento, sem interação, sem respeito mútuo, vivem disputando espaço, vivem se engalfinhando. Isto não é o conceito bíblico de família que a palavra nos mostra deste relacionamento. A igreja também é comparada na Bíblia com uma coluna. Nós temos, a igreja é uma coluna que ornamenta e sustenta. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha que texto. A casa de Deus não é um templo feito por mãos humanas. A casa de Deus é a igreja, que é construída com pedras vivas. Você e eu, que recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós, comunidade resgatada, regenerada, somos a igreja de Deus, o templo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no santuário que Ele mesmo construiu, e esse santuário é a sua igreja, o seu povo, que é a coluna e baluarte
da verdade. É o sustentáculo, é a segurança que nos dá a certeza de que nós fomos aceitos por Deus e que Deus está neste negócio. Ele não está nos sistemas religiosos que nós construímos. Ele está na igreja dele, que é a reunião de 2 ou 3 que confessa e que experimenta o nome de Jesus e a pessoa de Jesus. Uma paradinha e já já a gente volta nessas comparações. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Aqui hoje nós estamos apresentando um livro do Dr. MacArthur Jr., John MacArthur Jr., que é o que significa ser um cristão. Escravatura é uma coisa terrível. A verdade escondida sobre nossa identidade em Cristo. É a vida de Cristo na vida dos cristãos. Essa é a nossa recomendação para a estante de hoje. E agora, voltando, o que é a igreja? Nós vimos anteriormente que a igreja é comparada a uma pérola de grande preço, a uma família, a uma coluna, sustentáculo. Também o apóstolo Paulo, que é o texto que nós estamos vendo aqui, capítulo 5, verso 30 de Efésios, porque somos membros do seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. É um corpo unido à cabeça, que é Cristo, e que ela tem uma relação inseparável. Uma mula sem cabeça é só uma figura de algum fantasma, de algumas histórias. Não pode existir um ser sem esta cabeça, um corpo sem cabeça. É um ser esquisito. A cabeça da igreja não é o Papa, não é o pastor, não é o bispo, não é... A cabeça da igreja é Cristo. Cristo é a realidade espiritual que une cada célula do corpo, cada parte do corpo, nos mantendo unidos numa relação de fraternidade, de companheirismo, de identidade. Nós somos aquilo que a Bíblia chama também de candeeiro ou o candelabro, uma figura muito interessante que existia lá no Velho Testamento e que também aparece no Apocalipse. A igreja semelhante a um candeeiro. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi
7 candeeiros de ouro, 7 candelabros, 7 menorás, que tinham uma ideia muito interessante de revelação. O candelabro do Velho Testamento, ele tem 7 peças, 7 braços. Era feito de 1 talento de ouro. Uma peça inteira, sem emenda. E ele era formado, cada haste, cada braço daquele, havia como que esculpido um botão, uma flor e um fruto. Mais um pedaço, um botão, uma flor e um fruto. E mais acima, um botão, uma flor e um fruto. Seriam em cada haste, são 3 hastes laterais de um lado e 3 do outro, havia este composto formando 66 realidades, que para nós representa os 66 livros da Bíblia, com a iluminação do Espírito Santo, gerando isto uma comunidade iluminada pela luz da palavra e do Espírito Santo, trazendo uma compreensão de uma identidade de um povo que não vive para si, mas que vive para o outro. A igreja é comparada ao candeeiro. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 20, quanto ao ministério dos 7 estrelas, que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele está falando das 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, eu saltei uma, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas representando os 7 períodos da história da igreja. Hoje, creio eu, nós estamos no último período, a igreja de Laodiceia, a igreja fechada para Cristo e a igreja que se acha absolutamente sem necessidade de Cristo, de nada tenho falta, opulenta, rica, mas sem a revelação, sem a luz, sem a vestimenta do caráter de Cristo. Mas aqui estão as figuras representativas do candelabro para representar a comunidade do povo de Deus. E finalmente, a igreja também é comparada com a videira e o ramo. Os ramos é que formam a igreja. A videira é Cristo e os ramos são os membros da sua igreja, que estão nutrindo-se nele. O capítulo 15 de João, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Verso 1, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele poda, corta, e todo o ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E aí ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar,
se não permanecerdes em mim. Aqui nós vemos também a relação de produtividade ligada a Cristo. Ele é a videira, nós somos os ramos. Há uma unidade, há uma relação de identificação. Nós e Cristo. A videira em si, ela não produz fruto. O tronco da videira, da verdade, é muito esquisito isso dizer. Ele não serve para nada a não ser para sustentar os ramos e para trazer a seiva. Os frutos são dados nos ramos. E Jesus se compara à videira e à sua igreja, os seus filhos, os seus ramos, que somos nós que cremos, como aqueles que vão produzir os frutos. Esta relação é muito interessante, porque nós estamos suportados em Cristo. O ramo está suportado na videira. Mas se você não limpar e não podar, o ramo ladrão vai tirar a seiva e ela não vai produzir o fruto adequado. Aqui a vida cristã é caracterizada por esta realidade de interação entre Cristo e o seu povo. Os frutos são produzidos pelos ramos que estão ligados, sustentados e nutridos pelo tronco da videira. Nós estamos sustentados e nutridos e produzimos os frutos por causa de Cristo. A igreja e Cristo estão muito relacionados. Um casamento é comparado a este relacionamento entre Cristo e a igreja. Paulo chega a dizer que isso é um grande mistério. O mistério do casamento entre Cristo e a igreja e também o mistério do casamento entre um homem e uma mulher para viverem adequadamente nesta submissão e neste amor mútuo, gerando um lar saudável. Tudo isso é possível por meio da vida de Jesus Cristo. Jesus não veio aqui para fazer de nós católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, sei qualquer outro sistema. Não, ele veio para nos fazer novas criaturas. O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo foi feito novo. Em Cristo Jesus, você se torna uma nova criatura e se torna membro do corpo de Cristo, membro da igreja de Cristo, membro da videira. Você é uma nova criatura. Essa é uma questão que você precisa responder, se você é de fato alguém que Cristo já alcançou. Se não, a oração: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser um religioso. Eu quero ser um filho teu pela graça do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E eu digo de coração para coração: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram. Eis que tudo foi feito novo em Cristo Jesus. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.